Nós vamos ler primeiro uma passagem que está em Mateus 17, 20. É uma passagem bem conhecida. E aqui começa a mostrar um pouquinho do que Jesus quer nos ensinar sobre fé. E disse assim: E Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo, que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Deixa eu ler aqui nessa versão que a gente tem aqui. E ele respondeu: porque a fé de vocês, que vocês têm, é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. E nada será impossível para vocês. Nada será impossível. A primeira coisa que eu quero falar sobre fé é que a fé tem tamanho. Nós acabamos de ler aqui o tamanho que falou aqui, que é um tamanho pequeno. Em algumas traduções está pouca. Porque às vezes eu chego assim, se eu falar aqui, todo mundo aqui tem fé. Só que, se a gente fosse medir o tamanho da fé, aí é que está a diferença. Tem alguém aqui que não tem fé? Não me conte, fique para você. Prefiro não saber, tem coisas que eu já descobri que com o tempo é melhor não saber. Mas, de uma forma, se você está numa igreja, num dia frio desse, num dia que todo mundo queria estar debaixo de um cobertor, mas você veio para a igreja, porque você sabe que aqui você vai encontrar algo muito maior, o alimento para a vossa alma é porque você tem fé. Ok? Agora, o grande problema é que no nosso mover em fé, o andar em fé, é o tamanho da nossa fé. A fé tem tamanho. E às vezes a gente, por não identificar que a fé tem tamanho, a gente começa a achar que, eu tenho fé, porque eu recebi Jesus, eu sei que Deus me ama. Às vezes eu não sei como Ele consegue, mas Ele me ama. Mas é uma fé que quando você se depara com uma montanha na tua frente, a sua fé, ela é menor do que a montanha. O tamanho dela não é o suficiente para atravessar aquela montanha. Você às vezes tem fé para pular um montinho. Às vezes você tem fé para ultrapassar um desafio. Mas às vezes aparecem situações na sua frente que você acha que é demais. Por exemplo, às vezes alguém chega para você e fala assim: eu preciso de oração. Por uma dor de cabeça minha fé dá conta. Já por uma úlcera já fica um pouquinho mais complicado. Se o negócio chega para uma doença mais grave, aí minha fé não alcança. É o tamanho da nossa fé. E Deus tem nos chamado para ter a fé, e é engraçado porque Jesus ainda fala uma coisa que é como se fosse faz um paralelo ali muito engraçado, para mostrar para a gente como a nossa fé é pequena. Ele falou assim: olha, se vocês continuarem tendo uma fé tão pequena que é do tamanho de um grão de mostarda. Vocês já viram o grão de mostarda, gente? A gente quase precisa de uma lupa para enxergar um grão de mostarda. Teve alguns eventos, acho que até aqui a gente já deu grão de mostarda alguma vez, não deu? Mas ele é tão pequeno que a gente perde. Eu perdi os meus grãos de mostarda, não tenho mais. E sempre eles fazem um paralelo que porque o grão de mostarda, quando cai na terra e cresce, fica uma grande árvore. Mas não, gente, Jesus estava falando a fé do tamanho do grão de mostarda mesmo. Quer dizer assim, se você tiver uma fé ainda tão pequena, é capaz de falar. Então, quer dizer, a nossa fé ainda é menor do que uma fé de um grão de mostarda. Deu para entender isso? Quem sentiu vergonha agora? Será que só eu? Às vezes a gente fala assim: Deus, eu sirvo um Deus tão grande. E olha como, às vezes, Ele vê a minha fé. Ela é tão pequenininha que eu preciso de microscópio para enxergar minha fé. Sem microscópio eu não vou enxergar minha fé. De tão pequena que ela é. E é tão verdade, gente. A nossa fé
Você sabe que essa palavra, na tradução mesmo, ela fala de uma fé subdesenvolvida. Na tradução mesmo da Bíblia, outra tradução, ao invés de pouca ou pequena, é uma fé subdesenvolvida. Se ela é subdesenvolvida, quer dizer que ela pode se desenvolver. Nós precisamos hoje Deus está nos chamando aqui nesse lugar, e trouxe você nesse lugar para falar, é tempo de você desenvolver tua fé. É tempo de você não se acostumar com a fé do tamanho que ela está até hoje, mas permitir que a sua fé cresça, que a sua fé se desenvolva, que a sua fé venha a se tornar grande. Nós não precisamos nos conformar com isso que nós temos sobre a nossa fé. Oh, glória a Deus. Você sabe que a fé é uma dependência. Primeira coisa, então, que a gente já aprendeu. A fé, ela tem tamanho, mas ela pode crescer. Segunda coisa, a fé é uma dependência total de Deus. Por que às vezes a nossa fé é pequena? Porque às vezes a nossa fé não se desenvolve. Porque para desenvolver fé, nós precisamos desenvolver a nossa dependência de Deus. E entender que é Ele que faz. Eu só sou um instrumento. É Ele que opera. Não sou eu. A minha fé não é fé em mim. É fé no Deus que eu sirvo. Eu não tenho poder de pegar um monte, tirar esse monte e jogar para lá. É Deus que tem o poder. A minha fé é uma dependência total de saber que eu sou simplesmente um instrumento. Que eu não preciso ter em mim nenhum superpoder. Às vezes a gente quer ter superpoder, né, irmão? Que superpoder você teria se você pudesse pedir para Deus? Sabe qual que eu teria? Aquele de teletransporte. Era esse que eu queria ter, o superpoder de teletransporte. De poder assim, preciso chegar em tal lugar. Liguei o poder de teletransporte, já estou lá. Volto aqui. A fé não é um superpoder que você tem. Pelo contrário, é uma dependência total de Deus. E isso é alguma coisa que a gente treina. É quando a gente entende que tem um grande Deus, que na bondade, misericórdia, amor dele, Ele quer que eu seja um instrumento desse poder que é dele. E eu simplesmente vou orando, declarando e crendo que eu sou esse instrumento. Agora, gente, vamos falar a verdade aqui? Vamos pensar aqui que nem eu, assim. Junto comigo, que nem eu não, junto comigo aqui. Não é fácil. Não é simples. Exige um exercício. Esse exercício, primeiro, é um exercício de conseguir enxergar a grandeza de Deus. De conseguir entender a grandeza de Deus. Segundo, a sua misericórdia e o seu amor, de sendo tão grande e poderoso, Ele ainda usar alguém tão débil como eu. E poder usar alguém tão débil como eu. Tão cheio de defeitos como eu. Tão precisando ainda acertar tanta coisa na minha vida como eu. Esse é um exercício que nós precisamos desenvolver para conhecer a Deus e acreditar que Ele quer me usar. Conhecer a Ele e acreditar que Ele quer me usar. Ao desenvolver essa dependência de Deus, a gente vai entendendo o que Ele faz. Você sabe que o grande problema é que às vezes a gente vê pessoas que começam a ser usadas por Deus. Em alguma área. Às vezes numa área de cura, de prosperidade, sei lá. E ele começa, e olha o perigo, ele começa a desenvolver essa fé, só que às vezes
vamos dizer assim, nas nossas dificuldades humanas, nós temos a tendência de romper a nossa dependência de Deus. Você entende o que eu estou falando? Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que já andaram em lugares de muito milagre, e que de repente você começou a perceber que os milagres através da sua vida cessaram. Provavelmente foi porque você rompeu esse canal da dependência. É quando você começa a querer andar por si só, e achar que Deus vai te usar porque você é você, ou você achar que aquilo já está em você, que o poder é teu. Nós, cada vez que nós queremos desenvolver a nossa fé, nós vamos usar essa dependência, vai ser aquela declaração diária de nós dizermos para Deus e para nós mesmos, que o Senhor cresça e que eu diminua. Que o Senhor cresça e que eu diminua. A glória é tua e não minha. Porque Deus vai começar a te usar com curas tremendas, irmão. Deus vai começar a te usar com palavra de sabedoria, com palavra de conhecimento. Deus vai te usar porque a glória é dele. A hora que a glória deixar de ser dele, não vai ter mais sentido. Então hoje Deus está treinando você porque Ele quer te usar de uma forma poderosa, a partir da tua fé, a partir de uma fé desenvolvida. Ele quer fazer milagres e maravilhas na sua vida e através da sua vida. É muito interessante porque a fé tem uma outra característica. Falamos da dependência de Deus. Eu quero ler Gênesis 15, os 5 e 6. Porque a fé, ela também tem o poder de estabelecer argumentos favoráveis a nós nas regiões celestiais. Pastora, me explica. Quando eu creio, eu declaro. Vou dar o exemplo da Bia de novo, que ela deu esse testemunho dela. No momento que ela deu a oferta, ela não estava comprando Deus, ela não estava manipulando, ela simplesmente foi liberada uma fé para ofertar em cima de um propósito. O que Deus aceitou ali, o dinheiro, fica para a casa de Deus. Mas o que Deus aceitou foi a fé, e aquilo foi imputado, foi contado no céu, como justiça sobre a vida dela. Foi um argumento favorável. Não adianta, por exemplo, você falar assim, eu vou fazer que nem a Bia, eu quero ver se Deus vai fazer mesmo. Querido, Deus não vai fazer. Porque você não está dando com fé, você não está agindo com fé, você está agindo meio querendo manipular Deus. E eu não sei se você já percebeu que Deus não é manipulável. Ele é Deus. Tem muita gente que quer manipular Deus, né? Tem gente que vem conversar comigo, querendo me manipular para ver se eu manipulo Deus. Mais ou menos assim, entendeu? Não, cada coisa que eu escuto, gente, você nem imagina. E eu fico lá, não, porque se Deus é Deus, Ele vai fazer tal coisa. Não é bem assim que funciona. Meio que querendo manipular. Se Deus quer que eu creia nele, Ele vai ter que fazer o que eu quero. Não vai dar certo. Porque Deus não é manipulável. Mas a fé é que move. Vamos ler esse versículo? Eu falei Mateus, gente? Não. Gênesis, é que eu vi aqui que ainda está no Mateus, eu estou aqui enrolando para cair o versículo aqui para eu ler igual, mas tudo bem, eu leio aqui do meu. Chegou. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. E Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Algumas versões está computado. O que quer dizer creditado é uma palavra melhor nessa tradução, porque fala assim, é colocado na conta dele. Sabe uma continha? Você tem uma conta no céu, irmão. Não é a conta de dinheiro, não. Mas é conta de argumentos favoráveis e desfavoráveis a você. Tem uma continha lá no céu. Tem uma continha nas regiões celestiais, que é conhecida dos anjos, mas também do inferno. O inferno sabe se tem uma continha favorável sua lá.
E sabe qual foi a conta favorável? Acreditou no impossível. Ali não está falando que ele, mais ou menos não, ele creu quando ele falou que ele teria uma descendência, sendo que ele não tinha nem filho. Ele creu, e aquele argumento selou no céu uma realidade. Hoje você já ouviu palavras proféticas nesse lugar aqui. Você já recebeu oração neste lugar aqui. Agora é hora de você crer. Ter fé significa crer, ter certeza. E aquilo, a fé é inabalável. A fé faz a gente enxergar coisas que não existem, como se elas já existissem. E a gente declarando essas coisas dia após dia, dia após dia, como se elas já existissem. Como se elas já existissem. Abrir os olhos e olhar. E olha só como Deus faz com Abraão. Ele fala, visualize o que eu estou te prometendo. Olhe para aquilo como se já existisse. Não como uma coisa distante. Não quer dizer que você não vai passar por luta. Não quer dizer que você não vai ter que tirar algumas montanhas da tua frente através da tua fé. Que vai ter montanha que você vai ter que mandar essa montanha sair. E tem umas que são mais teimosas que as outras. E que você vai ter que ficar ali determinando até que ela saia. Mas aquilo já é creditado a você. Eu queria falar o que a fé produz. A fé produz algumas coisas muito importantes. A fé primeira produz a salvação. Essa é a base de tudo que a gente tem. A fé que produz salvação. É a partir da fé que nós somos salvos. A partir da fé. Quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador. É o primeiro passinho da fé. É o primeiro passo de nós sabermos que Jesus um dia virá nos buscar. E se eu morrer antes desse dia chegar, eu sei que eu vou dormir lá na terra e acordar no céu, nos braços do Pai, porque eu criei. Então a primeira fé, ela traz salvação. A fé também traz comunhão com Deus. É impossível a gente ter uma comunhão com Deus se não for através da fé. Como é que você vai orar se você não tiver fé que Ele está te ouvindo? Não é verdade? É uma coisa meio estranha, né? A fé produz comunhão com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você estar na presença de Deus. Quando a gente fala com Deus, quando a gente ora, não é algo assim, eu acho que algumas pessoas ainda não entendem, é como se fosse assim, um telegrama, né, a fé, ou uma carta, que você escreve e é lançado num foguete, vai para o céu e um dia Deus vai abrir, vai entrar na fila de um monte de carta, acha que é isso que é a oração. A oração com fé é você sabe que aquela pessoa de Jesus está do teu lado, através do Espírito Santo. Ele está ali àquela hora, conversando com você. Ele não só está te ouvindo, mas como está falando com você. E aí você pergunta assim, mas como que ele consegue? Porque tem um monte de gente orando, confunde tudo na cabeça dele. Tem uma característica de Deus, que é muito difícil para nós humanos entendermos, que Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Para nós isso é alto demais para a nossa capacidade. Nós entendemos a partir daquilo, a sua onisciência, a sua onipotência, todas essas características de Deus, que Ele está em todos os lugares, para nós é tão alto que às vezes a gente duvida por causa disso. E aí entra de novo a fé. De você acreditar em algo que você só vai conhecer lá no céu. Algo de eternidade que é tão mais alto do que nós. Então assim, para não complicar a sua cabeça e você não ficar meio maluco, só acredite. Não se importa se ele está ouvindo sua oração e a oração da Adelma e a oração da Raquel e a oração... Não,
Só se importe que Ele está ouvindo a sua. E que Ele está do teu lado e que Ele fala contigo. A fé também, ela produz milagres. Quem gosta de ver milagre? Eu gosto. Jesus também gostava, irmão, pode gostar de ver milagre, porque tem gente que acha que hoje em dia que se a gente gosta de milagre é porque a gente tem pouca fé. Não, milagre é para quem tem muita fé, porque é milagre, certo? E é uma delícia ver milagre, é uma delícia ver uma pessoa enferma ser curada. Aqui na rede de mulheres, tivemos curas enquanto ministrávamos. Tem alguém aqui, está aqui hoje, que foi uma das pessoas que foi curada na hora de dores aqui? Eu sei, me falaram de 3 ou 4 pessoas que tiveram curas instantâneas, mas eu não sei se está aqui hoje, tá? Não está aqui? A sua sogra foi uma das que foi curada, ela veio me contar. Mas tiveram pessoas que, aqui na mesa, o milagre começou a acontecer, pessoas começaram a ser curadas, mas tá, você está só contando, você não estava na mesa porque você é homem, né? Então você não podia estar, porque era a rede de mulheres. Mas vai ter a rede de homens logo, logo, irmãos, está chegando a rede de homens, e vai ter milagre na rede de homens também. E é tão gostoso a gente ver o milagre. O milagre, ele é produzido pela fé também. É quando nós permitimos, lembra? A dependência de Deus, que Deus, grande Deus, nos use simplesmente como um instrumento dEle, para que os milagres aconteçam. O milagre, ele é tremendo, porque é uma hora que, ai gente, como é tão gostoso quando você sabe que Deus te usou para trazer algo para a vida de outra pessoa. Ah, gente, isso é bom demais. E você fala, eu orei para aquela pessoa e aconteceu esse milagre. Oh, que coisa deliciosa. A fé produz isso, produz milagre. A fé produz também conquistas. O milagre é quando nós somos usados para abençoar o outro. A conquista é quando a nossa fé traz algo para a nossa vida, uma conquista para nós. Seja o emprego, um filho, ou a restauração de um casamento, alguma conquista pessoal sua. Eu estou orando, eu estou com uma fé que Deus vai me dar a minha casa agora. Eu já tenho ela desenhada na minha cabeça. Dinheiro? Não tem, mas isso não é problema meu. Deus vai dar um jeito. A fé vai produzir a conquista. A fé produz conquistas para a nossa vida. A fé é tão linda. E a fé produz também força para enfrentarmos as dificuldades. Sabia que a fé fortalece? Quando às vezes você vê uma pessoa assim, fala, que pessoa forte, que pessoa de fé. Sabe por quê? Porque ela já desenvolveu uma dependência de Deus. E sabe, às vezes a gente fala de fé, a gente pensa de fé só quando está tudo, ok. A fé traz milagre, a fé traz conquista, mas a fé te fortalece no dia mau. Porque existem os dias maus. Existem os dias difíceis. E os dias difíceis é a hora que a nossa fé é mais provada. E sabe qual é a diferença? É que quando você passa um dia difícil com Jesus, crendo no amor dEle, se escondendo nele, Ele te dá força para suportar. E você vence muito mais fácil os dias maus do que pessoas que não têm fé. A pessoa de fé não tem tempo para ficar lambendo ferida. A pessoa de fé não tem tempo para ficar tendo pena de si mesma. Porque a pessoa de fé sabe que serve a um grande Deus e que a vida dele é muito maior para servir as pessoas e para fazer o reino de Deus. E por isso somos fortalecidos em Deus. E indo para o final aqui, vamos falar da fé também, algo grande. Como desenvolver minha fé? Porque agora eu acho que é a pergunta que todos querem saber. Fala, sim, gostamos de ter fé. Mas como desenvolver a minha fé agora, pastora? Agora me dá o caminho das pedras aí. Vamos começar
lendo Romanos 10, 17. Irmãos, eu vou falar uma coisa tão óbvia agora, mas tão óbvia, e que se eu perguntasse aqui, eu posso garantir que pelo menos, no mínimo, 50% da igreja não faz isso. Eu estou falando 50% porque eu estou sendo muito boazinha hoje. Eu quero desenvolver a minha fé. Você lê a Bíblia todo dia? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir. Ah, então é ouvida, pastor. Se eu ficar ouvindo, pastor, se eu ficar ouvindo um monte de pregação de um monte de gente. Olha meu pé aqui, ó. A palavra de Cristo, a palavra de Deus, a Bíblia. A fé vem por você estudar a palavra, ler a palavra. Aquilo que entra em nós vai produzindo dentro de nós quem nós somos, o nosso caráter, como nós pensamos. Se você só escuta e só lê lixo, é o que você vai ter. Eu vejo que tem pessoas que passam o tempo escutando aqueles jornais que só falam de desgraça. O tempo inteiro. Fulano matou ciclano, que correu atrás de ciclano, que fez não sei o quê. Aquela pessoa, do que ela está se enchendo? De medo. De medo. Tem pessoas que se enchem de conselhos, de coachings, não sou contra, nem a favor, é mais ou menos, depende de quem, tá bom? Bem depende de quem. Porém, você começa a desenvolver aquilo que você, a forma que você vê, a forma que você faz, a partir do que você come. Coma a palavra. A fé nunca vai se desenvolver se você não for um leitor assíduo da palavra de Deus. Por isso, existem fés microscópicas na igreja. Porque ela não é desenvolvida pela palavra. Mas, pastor, eu leio muitos livros muito bons. Que bom. E a palavra? Você sabe que eu sou psicóloga também, né? Não atuo mais com psicologia. Me ajuda mais no ministério, mas quando eu estudei psicologia, e agora eu vou falar uma coisa que talvez as pessoas vão dar um pulo dessa altura aqui, mas eu sou da linha cognitivo-comportamental, por uma série de fatores, tem muitas coisas, aprendi muito com todas as linhas, junguiana, freudiana, muitas linhas muito boas, mas foi aonde eu achei que dava mais resultado. Mas quando eu estudei Freud, eu falei, uau, quando eu li o que Freud escreveu, falei, é bom. Me perdoe, mas quando eu leio as pessoas que vêm depois de Freud, que são os freudianos, eu fico, A interpretação, por que eu estou falando isso? A interpretação, se eu quero estudar Freud, estude Freud. Se você quer conhecer a Deus, estude a palavra. E depois leia as interpretações, para que você tenha a sua interpretação da palavra, para que você tenha a sua revelação da palavra, para que você saiba de onde vem a fonte. Não fique engolindo qualquer coisa, porque eu li tal coisa e aí vem e só traduz. É importante ouvir a palavra, mas é importante você saber da palavra. Quando você escuta uma palavra de domingo, você devia anotar os versículos e depois ir lá e estudar o que Deus fala com você através da palavra. Estude você. Não viva da interpretação do outro. Nem sempre a interpretação do outro é a interpretação correta ou é aquilo que Deus quer falar com você.
É aquilo que Deus tem para você. Viva a palavra de Deus. Irmãos, muitos de nós estamos com uma fé tão pequena, porque a gente vive só da pregação de fulano, da musiquinha do ciclano. Com a internet, então, tá uma coisa horrorosa. Se você quer só ouvir, hoje tem a Bíblia falada, tem a Bíblia que você pode pôr lá no seu carro enquanto você está andando, mas se alimente da palavra, para que a sua fé se desenvolva. Você vai ver que cada vez que você for se alimentando da palavra, a sua fé vai crescer, Você vai ter mais comunhão com Deus. Exercite, a primeira coisa que é isso, se alimente da palavra. A segunda coisa que eu quero dizer, é que ter fé é uma decisão. Nós decidimos crer. Então, a primeira coisa que você decide crer, eu decido acreditar no Deus que eu sirvo. Eu leio a palavra de Deus e eu decido crer. Como aquela historinha que diz que, um conto, né? Uma historinha, que diz que acho que estavam falando uma vez para uma pessoa, eu nem sei se isso aconteceu mesmo de verdade, porque é tão antiga essa história, que falava assim, que falando para uma pessoa de muita fé, falava assim, mas você acredita que uma baleia, a palavra de Deus primeiro não diz que é baleia, falou que era um grande peixe, engoliu Jonas? A pessoa fala assim, acredito. Se a palavra de Deus dissesse que Jonas engoliu uma baleia, eu ia acreditar também. Então é mais ou menos assim, a gente decide crer. Decide crer. O como, eu não sei como foi, mas eu decido crer. E então eu vou ver as montanhas. A partir da minha decisão, eu vou ver o resultado da minha decisão, não é o contrário. Não é ver para crer, isso não é crer. É crer e então ver o que vai acontecer. E ao ver a sua fé produzindo milagres, a sua fé produzindo transformação, a sua fé produzindo conquista, a sua fé produzindo força, aí a sua fé vai sendo aumentada. E agora eu estou falando do outro passo. Então, eu falei do passo. Palavra, decisão e exercício da fé. A fé precisa ser exercitada, irmão. Quem gosta de academia aqui? Eu detesto, eu não aguento a Fernanda chegar, a Fernanda conversa dela com a Marina. Academia, sentir dor. Gente, tem gente que gosta disso. Jesus amado, eu falo, eu tenho que ir na academia, eu preciso ir fazer caminhada, Senhor, vamos lá, me dá força, Jesus. A fé precisa ser exercitada. Como eu exercito a minha fé? Todo dia eu vou exercitar minha fé, vou falar coisas bem básicas. Apareceu um doente na tua frente, ore por ele. Mas e se não acontecer nada? Você está exercitando a tua fé. Nem sempre no primeiro levantamento de peso você consegue levantar o meio quilo. Depois você vai levantando um pouquinho mais. Eu pego lá aquele pezinho, meio quilo. A nossa fé é a mesma coisa. Mas exercite, fala, hoje eu vou orar. Eu não lembro quem foi aqui, se foi o Leif, alguém que contou a história de uma pessoa, alguém que veio fazer um evento aqui, que contou de uma pessoa que ela queria, Senhor, eu quero ser usado para restaurar a visão aos cegos. E ela começou a exercitar. Ela orou por mais de 100 cegos antes de ter a primeira cura. Isso é exercitar a fé. Se você nunca tentar, se você nunca começar a orar por enfermos, se você não começar nunca a exercitar a sua fé para a operação de milagres e maravilhas, para que montanhas saiam do lugar, se você nunca exercitar, nunca vai acontecer, irmão.
É que nem eu estou no meio quilo ainda, porque eu não vou na academia. A gente não consegue levantar muito mais do que isso, não. A gente vê daí, a Roberta também é amiguinha de academia lá, que nem da Marina lá. Roberta está sempre lá, fortinha na academia, garanto que ela levanta, não sei quanto que ela levanta. Quanto levanta já assim, no pezinho? Não vou responder isso, não vou falar alto, porque eu vou ficar com vergonha. Desse tamanho que ela falou que levantou 20 e pouquinho. Ela está querendo amenizar para me consolar aqui. Não vou responder. Mas o que foi? Começou assim? Não. E a nossa fé também tem que ser exercitada, irmãos. Exercitada com os milagres que nós queremos que aconteçam na nossa vida. Exercite, ore. Ore. Olhe para cada situação difícil como um desafio para você exercitar a sua fé. Olhe para uma necessidade e vá e fala assim, deixa eu orar por você. Toda valente, né? Senhor, o senhor está aqui mesmo? Eu vou orar. E se não acontecer, reveste sua cara de pau, meu filho. Fazer o quê? Você já orou. Alguma coisa no céu aconteceu. Mesmo que não tenha sido a cura completa. Mas algo Deus fez. E você vai exercitando a sua fé. E dessa forma, queridos, nós vamos desenvolvendo aquela fé minúscula e transformando numa fé que ela tenha o tamanho adequado para que nós possamos manifestar o reino de Deus através da palavra, mas de sinais. Porque Deus quer nos usar com sinais. E essa fé Deus quer desenvolver na nossa vida. Quando eu falo de ter fé, querido, eu não estou falando que todo tempo vai ser tudo perfeitinho na sua vida. Como eu falei, tem hora que a gente precisa ter fé para sermos fortalecidos no dia difícil. Mas teremos. Tem uma passagem para terminar agora. Louvor, para terminar. A nossa dica. Já está aqui atrás? Tá. A gente tem uma palavra-chave, irmãos, para terminar. Aí eles percebem, mas às vezes fica meio assim distante. Então, a gente fala. Que um rei chamado Josafá, ele estava passando por um apuro daqueles. Tinha um povo em guerra contra eles, que era muito mais forte do que eles, e oprimindo. Eu não vou contar toda a história, porque eu não estou pregando sobre Josafá hoje. E ele recebe uma palavra de um profeta. E eu quero ler para vocês o que acontece diante disso. E a palavra desse profeta está em 2 Crônicas 20, do 15 ao 20. Diz assim, e disse, dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Descereis contra eles, e eis que sobem pelas ladeiras de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, vede a salvação do Senhor para convosco. Não temais nem vos assusteis. Eu vou agora para o final aqui. Pela manhã cedo, se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Crer é uma palavra muito interessante, que é amã. E ele deriva a palavra que é fé. Mas também tem uma derivação dela que é o amém. Quando você diz amém, você está dizendo, não é assim, amém, né? Eu creio. Não, você está dizendo, amém. Assim seja, isso vai acontecer, isso já está selado no céu.
Quando você diz amém, você está dizendo, eu creio, eu creio, eu creio, já está selado no céu. A palavra de Deus diz que com o coração a gente crê para a salvação, mas com a boca a gente confessa, para que aquilo seja selado. E hoje nós vamos orar e selar que nós vamos ser pessoas de fé. Existem montanhas à sua frente. Eu não vou orar para você ter fé aqui, porque a fé você vai desenvolver no seu dia a dia. Você vai orar para determinar que você vai ser uma pessoa de fé. Mas eu vou orar agora, para que montanhas que estejam à sua frente sejam removidas do lugar. E você vai declarar amém. Você vai começar a ver essa montanha removida. É a hora de nós exercitarmos a nossa fé agora, neste lugar. Você quer exercitar a tua fé? Com alguma situação, com alguma montanha que está diante do teu caminho? Então fica de pé no teu lugar, porque nós vamos orar agora. Nós vamos declarar que montanhas serão removidas. Removidas. Removemos montanhas agora. Removemos montanhas agora. Licença só um pouquinho, queridos. Muda a música. Pensa outra. Rapidinho enquanto eu oro. Caiu um botão aqui, mas como eu estou com esse microfone, vocês escutam tudo que eu falo com eles, né? Então, fazer o quê, né? É tão gostoso estar com vocês, gente. É tão gostoso poder subir nesse altar e estar em casa com irmãos. E a gente poder falar as coisas assim, com liberdade. Vamos orar. Você tem montanhas na sua vida? Montanhas a serem removidas hoje. Pai, em nome de Jesus. Senhor, agora, ó Deus, nós queremos declarar e damos uma ordem a essas montanhas, ó Deus, que estão na frente dos teus filhos, em áreas emocionais, em áreas financeiras, áreas familiares, oh Pai, saúde, oh Senhor, o Senhor está agora ouvindo o clamor de cada um dos teus filhos, e eles estão vendo as montanhas que estão à sua frente, aquela situação que é muito maior do que eles, e agora nós declaramos, saia montanha, seja tirada, aplainados os caminhos dos seus filhos, em nome de Jesus. Aonde existir uma montanha, haverá um caminho do Senhor, um caminho aplainado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós agora nos unimos como igreja, e declaramos caminhos aplainados agora, as montanhas retiradas, os milagres acontecendo, em nome de Jesus, e você agora como igreja, fala bem alto comigo, amém, amém, eu creio, meu Deus é poderoso, aleluia, vamos adorar a Deus, aleluia. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é minha fortaleza, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é minha fortaleza, que nunca me
Aleluia. Deus é fiel, é grande, é poderoso. E a sua fé está sendo desenvolvida. Nunca mais você será conhecido como alguém de pequena fé, de fé subdesenvolvida, mas olharão para você e dirão: ali tem uma pessoa de fé. Oh, tem algum problema? Olha, corre ali que tem uma mulher de fé ali, tem um homem de fé ali, tem uma pessoa ali que move montanhas. Oh, eu não sei o que acontece com ele. Ele é uma pessoa simples, é uma pessoa comum como qualquer outra, mas quando ele ora, montanhas se movem. Quando essa pessoa ora, montanhas se movem. E isso Deus vai fazer na sua vida.